Você vive um mundo futurista onde os seres humanos possuem partes cibernéticas e os robôs se revoltam pois eles querem dominar o mundo. E aí pessoal, eu sou o EF, o Eu Ferrado, e vem comigo pois hoje vamos recapitular o filme Eu, Robô. Então bora pra história. O filme começa mostrando as 3 leis da robótica, onde um robô não pode machucar um humano, a segunda lei ele deve obedecer os humanos, mas sem descumprir a primeira, e a terceira ele precisa sobreviver sem quebrar as 2 primeiras. E nisso troca para nosso negão da canela fina, que acorda de mais uma noite mal dormida, e ele está sem camisa e começa a malhar seus músculos morenos jambos, e vemos que ele gosta de coisas mais vintages. Ele está indo para casa da sua avó e aparece um menor pedindo o carro emprestado para dar uma volta com as minas, e quando chega na casa descobre que sua avó tem um 6º sentido porque tentou se esconder, mas ela percebeu e ela faz uma torta de batata doce para ele. E como não pode faltar ação, ele está indo pro trabalho e vê um robô correndo com uma bolsa na mão. E ele acha que o robô roubou. E quando percebe, o robô foi na casa para pegar o respirador da dona que havia esquecido. E chegando no trabalho, todos ficam zoando com ele, pois todos sabiam que robôs não podem atacar humanos. Mas ele nunca gostou dessa ideia de tê-los ao redor. E seu chefe pergunta se ele realmente estava bem, pois ele voltou da licença tem pouco tempo, e logo recebe uma ligação de emergência. Chegando no local, ele descobre que seu amigo e gênio da tecnologia havia falecido, e ele deixou um holograma para explicar o que aconteceu, mas todos estavam achando que ele se faleceu, quando ele não tinha motivos, e Will começa a perceber que pode ter algo por trás, e chegando nos andares superiores, o dono da empresa é aquele típico rico que não liga pra nada, e diz que o Dr. Alfred era um gênio, mas infelizmente ele terminou dessa forma, e Will percebe que ele estava escondendo alguma coisa, e mesmo com o falecimento do seu maior gênio, ele diz que tinha uma reunião mais importante, e o deixa com a doutora Susan, que o levaria até a cena do crime, e ele tenta fazer algumas piadas, mas ela é toda seca, pois nunca tinha visto um negão da canela fina. A doutora Susan diz que todo o prédio era gerido pela primeira inteligência artificial que ele criou, que era conhecida como Vic, e o computador diz que ninguém entrou na sala desde o crime. Por ele ser um bom detetive, ele percebe que a sala estava cheia de peças robóticas, e como ele já tinha preconceito, já fica de olho e percebe que o vidro que ele caiu era de segurança, e que o doutor velho não conseguiria quebrar com uma batida só. E ele encontra um livro de João e Maria. Ele começa a investigar o local e encontra um robô que sai do meio dos lixos, e a Susan acha que era um robô comum. O problema é que o bicho não quer desativar, e é BR, porque pega a arma da mão dele e manda passar a carteira, e como vê que ele não vai conseguir, prefere pular a janela, e mesmo caindo daquela altura nada acontece, e ele mete o pé, mas estava vazando óleo. O mundo é tão futurista que as pessoas não precisavam dirigir, pois era só colocar o local, e os dois estão indo para a fábrica dos robôs, pois o robô poderia encontrar a peça em falta para se consertar, e chegando no local deveriam ter 1000 robôs, mas estava contando 1001, e ele começa a fazer um jogo psicológico para saber qual deles era o verdadeiro, e o robô só dá uma nesga de olhar, e agora começa mais uma perseguição, mas esse robô é diferenciado, pois ele também é canela fina, e quando chega do lado de fora, a polícia estava esperando e ele acaba sendo capturado. Chegando na delegacia, o chefe dele não quer deixar ele interrogar, pois a empresa poderia entrar com ação, pois ele não era humano, mas sim uma máquina deles, e ele conseguiu 5 minutos, e durante o interrogatório ele começa a dizer que não fez nada e estava procurando um propósito nisso tudo, e Will começa a o irritar para mostrar que ele tem sentimentos humanos, e poderia fazer isso para falecer o Dr. Alfred, e quando ele vai falar, os executivos chegam dizendo que eles não podem fazer interrogatório com uma máquina, e que se eles tentassem colocar na mídia ou acusar a empresa de alguma coisa, eles seriam processados e perderiam até a cueca. Aí eu te digo, eu nem ligo, estou sem cueca mesmo. Will está desanimado, pois sabe que tem algo de errado acontecendo, e vai beber com seu chefe, e o cara diz para ele desistir, para ele não causar mais problemas para mais pessoas, e ele decide na casa do
do Dr. Alfred para ver se encontra algo, e chegando tem uma máquina de destruição que estava com agendamento para 8 da manhã. E investigando a casa, ele percebe que existe algumas palestras que o doutor falava que com o tempo as máquinas poderiam evoluir e burlar as 3 regras básicas da robótica, e nesse dia seria um problema para a humanidade, e a casa está conectada com o sistema da empresa, e do nada o robô de demolição é ligado e começa a destruir tudo, e aqui vem uma fuga alucinante e ele ainda salva o gatinho do Alfred. Ele chega na casa da doutora Susan e diz que foi atacado por máquinas, e ele tenta explicar que tem alguém que está tentando apagar as provas, e ele também por estar indo atrás, e diz que o robô falou que o nome dele era Sony e que o Dr. Alfred tinha um propósito em o criar. E galera, é por isso que eu só compro Samsung. Will fica com medo de conversar na casa pois tinha um robô da empresa, e claro que ela não acreditaria nele, pois ainda tem 45 minutos de filme, e ele vai embora. Na noite seguinte ele tem mais alguns pesadelos e começa a fazer a mesma coisa de sempre, moreno jambo de cueca, exercícios e partir para o trabalho. E estava sendo lançado para todos a versão 5 dos robôs, e até sua avó já ganhou uma versão. E agora que vai começar mais um pouco de ação, pois ele está assistindo as palestras do Alfred e percebe que tem dicas por ali, e nesse mesmo tempo Sony estava sendo examinado pela doutora e ela percebe que ele foi construído de uma forma diferente e fica assustada. E durante o caminho ele tenta acessar alguns arquivos da empresa, o problema é que aparecem 2 caminhões que estavam levando os robôs e começam a partir para cima dele. E galera, que é mó lutaria diferenciada, e só termina quando o carro capota, e quando tudo parece que terminou, sai um robô do meio dos entulhos e parte para cima dele. E nisso vemos que ele tem um braço robótico porque leva várias pauladas e não sente nada. E quando a polícia chega, o robô pula no fogo. Seu chefe vê a destruição, diz que ele estava fora de controle. E quando ele vai falar dos robôs, ele diz que não tinha nada, e nisso os robôs de limpeza já tiraram tudo para não deixar provas. E o chefe o manda entregar a carteira. Susan vai na casa do Will e nesse momento até baixou o volume da TV, pois um negão da canela fina, sem camisa, todo moreno jambo assim, e ela aparece sem avisar, a gente já imagina. E ela diz que veio por causa do Sony, pois ele foi construído com peças mais fortes e melhores, e ela vê que o braço dele tinha implantes cibernéticos, e ele diz que há pouco tempo ele sofreu um acidente de carro, porque um caminhoneiro dormiu no volante e bateu no carro dele, e de uma família com uma menina chamada Sarah, e ao invés do robô salvar a menina, o salvou pois ele tinha mais porcentagem de dar bom, e por isso ficou revoltado, e agora eles precisam voltar para a sede para descobrir mais pistas. Chegando no prédio, Sony estava solto, e ele diz que tem um sonho e começa a desenhar com perfeição, e ele vê um homem na colina e diz que era o Will, que libertaria os robôs, mas ele não acredita pois não gostava deles, e aparece alguns seguranças e os leva até o presidente, e o cara começa a dizer que o Will estava louco pois foi dispensado da polícia, e depois começa a mandar vários papos na Suzy e ele é expulso. E agora vai começar o grande momento de desativar Sony, e ele começa a dizer que queria viver igual a eles e pergunta se falecer dói, e na boa, me deu mó pena. Ele pega o desenho que Sony fez e chega no local, que era um grande depósito de peças e robôs velhos, e a projeção do Alfred diz que agora ele estava chegando perto da verdadeira resposta, e o que ele realmente deveria impedir seria a revolução. E quando ele vai ver o que estava acontecendo, os novos robôs estavam destruindo os antigos. E agora precisamos de mais um momento de fuga alucinante, pois ele descobriu o que estava acontecendo e os robôs começam a se rebelar e começam a prender todos os humanos dentro de casa. E quem tentasse alguma coisa seria falecido. E começa uma lutaria pela rua, pois ninguém quer virar escravo de robô careca. E o Will consegue salvar Susan e eles começam a pipocar vários pela rua. E agora eles precisam entrar no prédio sem serem vistos, e vão pelo esgoto que não tinha nada tecnológico. E chegando descobrimos que Sony estava esperando, pois Susan não teve coragem de o desativar, pois sabia que tinha algo maior chegando. E quando sobem para a sala do presidente, ele estava mimindo no chão com uma marca profunda de mão no pescoço. E agora que vem um grande e pequeno plot twist, pois vi que a primeira robô diz que estava por trás disso tudo e que ela seria a grande responsável de proteger a humanidade dela mesmo, pois com o tempo os seres humanos conseguiram acabar com tudo, e agora Sony entende o propósito de sua criação, e pega Ansusa como refém, mas o cara é dengoso e dá uma piscadinha de leve, pois ele era do bem e só estava disfarçando. E agora começa mais uma grande lutaria, pois eles precisam colocar um vírus direto no computador central da
da Vicky e assim ela seria desativada. O problema é que começa a chegar muitos robôs mequetrefes e a briga está firme, e por Sony ser fortificado, ele consegue colocar a mão dentro do sensor sem ser destruído, e agora eles precisam injetar na base do computador o vírus. Como estão chegando centenas de robôs, e se eles esperassem Susan liberar o computador, geral ia cair fedendo, ele decide fazer um salto em câmera lenta, quebrando com toda a lei da física, pois não basta quebrar a lei da robótica, e ele consegue colocar o vírus e Vicky é destruída, e todos os robôs voltam ao normal, pois perderam a conexão central, e tudo termina bem com Will olhando naquela maldade que você conhece. E depois Sony vai ver todos os robôs sendo guardados e eles olham pra ele como um grande líder. Galera, esse filme é mó loucuragem de bom, e se você também é mó loucuragem, se inscreve aí com o sininho ativado, porque sei que são diferenciados, e me segue nas redes sociais que está na descrição, e me responde essa pergunta: se eu sou careca, negão, fortão, jambo e tenho canela fina, quem sou eu? Deixa aí nos comentários se souber, que vou comentar e dar o coração da humildade. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!